A reforma do imposto de renda aprovada na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira vai zerar o imposto de quem ganha até R$ 5.000 por mês. Trabalhadores com salário de até R$ 7.350 também serão beneficiados. A proposta precisa agora ser aprovada pelo Senado e sancionada pelo presidente Lula para começar a valer em 2026. Para entender melhor essas mudanças, a gente preparou uma tabela com todos os detalhes. Vamos ver juntos aqui? Vamos conferir? Olha só, quem tem uma renda bruta hoje de R$ 3.400 vai economizar agora, com a nova proposta e com o projeto do novo imposto de renda, R$ 27,30 por mês, o que dá aí R$ 354,89 por ano, certo? Vamos descer aqui para quem ganha R$ 5.000. Olha só, quem ganha R$ 5.000 vai ter um ganho mensal, um desconto, vai ter um ganho mensal aí de R$ 312,89. Um ganho anual, o maior esse, de R$ 4.067,57. O ganho aí em porcentagem fica de 81,35%. Vamos agora pegar a faixa aqui, olha, de R$ 7.200. Depois de R$ 5.000 começa a cair. Vamos lá, quem ganha R$ 7.200 por mês vai ter um ganho aí mensal de R$ 19,98. O ganho anual será de R$ 259,69. O ganho em porcentagem em torno ali de 3,61%. Nós vamos conversar agora com Emanuele Lemos, advogada e consultora especialista em direito tributário. Olá, doutora, boa tarde. Um prazer recebê-la aqui no Hora News. Vamos falar um pouquinho de imposto de renda. Nós preparamos essa tabela. As pessoas que ganham aí até R$ 7.350, agora vai ter um dinheirinho a mais, é isso? Boa tarde. Com certeza. Boa tarde, Daísa. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando desse assunto que a gente respira, Tem respirado reforma tributária. E é isso mesmo. Depois dessa tabela que vocês mostraram, ficou mais simples de explicar. Basicamente, quem recebe... Primeiramente, a gente precisa entender que essa tabela ela já estava defasada, ela precisava ser ajustada há um bom tempo já. Então, a gente está vendo aqui um ajuste justo dessa tabela, Então, essa tabela mostra que, de fato, rendas até R$ 5.000 terão isenção total. Isso significa economia na mão do brasileiro que tem uma renda mais baixa, E aí, ela é parcial até R$ 7.350. Então, como você mesma falou, saiu da Câmara dos Deputados ontem e vai para o Senado. Então, a gente espera que seja sancionado pelo presidente até o final desse ano, para que possa também valer a partir do ano que vem. Mas a reforma, eu gosto de falar sempre da reforma como um todo. Essa semana a gente também tem visto aprovações, vimos a aprovação do PLP 108, que também é um avanço da reforma tributária do consumo, e aí vem definindo regras, inclusive, sobre a alíquota, nova alíquota desse imposto, desse novo imposto, IVA, Então, a gente está vendo vários movimentos importantes na economia no Brasil. Falou sobre a atualização aí dessa tabela, não é mesmo? Então, agora com essa atualização, qual é a importância disso, já que a gente não vê isso com frequência aqui no nosso país, não é mesmo? Exatamente. Olha, a gente vê dois lados. O lado que tem a isenção e o lado que vai pagar a conta. Porque sempre quando há uma isenção, alguém paga essa conta. Então, a gente vai estar vendo que a conta vai ser paga pelos médios. E eu aqui vou até, a minha opinião pessoal, eu não entendo, e até comparando com o que significa grandes fortunas em outros países, quando a gente fala quem ganha R$ 50.000 acima já significa grandes fortunas. Eu acho que a grande verdade é que a renda média do brasileiro é tão baixa que 50.000 a gente considera aí grandes fortunas. Mas a legislação, esse projeto de lei considera acima de R$ 50.000 grandes fortunas. Então, vai ser paga essa conta pelos dividendos. Então,
dividendos que não eram tributados passam a ser tributados acima de R$50 mil, a uma alíquota de 10%. Isso quando a gente está falando de dividendos pagos a pessoas físicas, que são a remuneração do lucro, né, do capital investido. Então, e por outro lado, a gente também vê que essa conta vai ser paga pelas pessoas físicas, em geral, que tiverem uma renda superior a R$50 mil. Tá? Então, também tem uma alíquota progressiva que chega até 10% e que atinge essa camada, então essa camada vai pagar a conta. E aí a gente naturalmente vai ver os reflexos disso, né? Esse ponto era muito importante na votação de ontem, né, doutora? Assim, essa fonte de compensação, né, mesmo nessa taxação dos super ricos, como eles disseram. A senhora acha isso importante? A gente precisa avaliar a distribuição de renda. Isso precisa acontecer. A distribuição é diferente de um imposto sobre consumo, que ali a ideia não é criar um imposto progressivo, ou seja, quem ganha mais paga mais, mas no caso do imposto de renda, a função dele é ser um imposto progressivo. Quem ganha mais, paga mais. Então, a gente está vendo isso ser melhor distribuído, né? Ser melhor aplicado, vamos dizer assim. Agora, o grande ponto a gente aumenta uma arrecadação tributária, ou compensa aqui no imposto de renda a arrecadação, só que a gente vê um aumento de carga tributária que para alguns setores é fato, né, quando a gente olha a reforma tributária do consumo. Então, quando a gente olha o todo, né, não é só o benefício, também tem o outro lado da moeda e que naturalmente é cascateado na economia, em empregos, enfim, e tudo mais. Esse projeto foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, agora, como a senhora disse, passa pelo Senado e depois pela sanção do presidente Lula. Bom, mas se tudo der certo, se for aprovado, quais são os cuidados que o contribuinte deve ter quando for declarar o imposto de renda no ano que vem? Olha, é importantíssima essa sua pergunta, porque a gente precisa entender que cada vez mais o governo tem se preparado, né, em termos de tecnologia. Então, cada vez mais a fiscalização ela vai estar presente na vida dos brasileiros, do pequeno, do médio e do grande. Então, isso é muito importante para o país, porque a gente vai ver uma diminuição da sonegação. E a ideia é que no final do dia, diminuindo a sonegação, mais pessoas paguem imposto e aí equilibre melhor. Mas hoje a conta é muito mais pesada para o empresário, para o médio empresário ali. Mas fato cada vez mais a importância de ter contabilidade ou ter declarado corretamente todos os seus, pensando em pessoa física, todos os seus rendimentos, a comprovação. A gente vem vendo movimentos também de unificação de dados imobiliários. Então, a importância de você ter tudo isso de forma muito transparente e declarada, né, para o fisco, porque cada vez mais o fisco já entendeu, já captou essas informações e ele te entrega uma declaração pré-preenchida. Isso já acontece para o imposto de renda e vai acontecer também na reforma tributária do consumo. Então, é super importante transparência, o pagamento correto dos impostos e, principalmente, entender que imposto precisa de planejamento. Às vezes a gente é tão preocupado em vender mais ou reduzir custos e o mais pesado da conta, depois de salários, praticamente, é imposto. Então, uma boa revisão, uma boa declaração correta, ela pode te economizar muito tempo e também dinheiro. Dinheiro, exatamente. Vamos pedir para colocar novamente a tela aqui que nós preparamos com uns salários. Olha só, doutora, a gente tem ali, então, quem ganha hoje R$5 mil, né? Vai ter ali um ganho por mês a partir de agora, R$ 312,89. Agora, este é um grande ponto, é um ganho anual aí de R$ 4.067,57. Doutora, me diz uma coisa, como a gente disse no início da nossa conversa, o cidadão vai sentir no bolso mesmo. Neste caso, vai ganhar um dinheirinho a mais. Olha, R$ 4 mil é um bom dinheiro, vai.
Com certeza, com certeza. Isso é um avanço. Isso, de fato, é um avanço. Isso significa mais dinheiro, mais renda na mão de quem mais precisa. Isso pode ser... E a gente sempre fala de educação financeira, a importância de também pensar em como utilizar esse dinheiro extra que vem, né? Então, é muito importante entender que isso significa mais capacidade econômica, você vai ter mais capacidade de consumo também, ou inclusive de guardar e também saber aplicar esse dinheiro para que ele renda de forma passiva, né? E quem, assim, se sentir inseguro ano que vem, caso seja aprovado, né, todo esse projeto, é importante buscar uma ajuda, né, para não ter problemas, depois de tudo que a senhora explicou aí, os pontos principais que precisam serem, né, tomar cuidado ali. Pode procurar ajuda, procura um contador, um advogado para ajudar a fazer aí a declaração do imposto de renda? É mais seguro? Sim. Exatamente, é muito importante ter um profissional, eu sempre falo. A gente, quando está com uma dor, vai no médico e vai no especialista. E o brasileiro ainda não tem a consciência, nós não temos essa consciência, eu acho que a reforma tributária traz isso, a importância de você procurar um tributarista. Né, de procurar, e às vezes a gente acha que é muito caro, mas, por exemplo, eu fiz um guia para a reforma tributária, um e-book, né, que a gente chama de e-book, mas um guia prático para a reforma tributária. Então, a gente vê no mercado não só profissionais trabalhando como consultores e apoiando, como os contadores, assim como conhecimento através desse processo que a gente está passando da reforma tributária, porque todo mundo precisa entender sobre o imposto de renda, que é o que a gente está vendo, então isso vai de pequenas, médias a grandes rendas, como também o imposto sobre o consumo, que agora vai passar a ser muito mais transparente para o consumidor, quanto ele paga. Isso é muito importante porque a gente vai ver uma educação financeira, tributária, porque quanto mais a gente paga, mais retorno em serviços públicos a gente precisa ver. Então, esse é um conhecimento importante e a importância de ter aí fontes de conhecimento e de suporte para fazer, de fato, declarações e atuar de forma correta e usando a lei. Doutora, na sua opinião, quais podem ser aí, na verdade, os efeitos sociais e econômicos nessa redistribuição da carga tributária proposta pelo governo? É uma pergunta interessante, ela é bem complexa, porque tem tanta coisa. A gente vê, por exemplo, eu vou te trazer um exemplo prático do setor imobiliário. A gente vem vendo uma reforma tributária sobre consumo, renda e patrimônio. Então, inclusive, os tributos sobre patrimônio estão sendo alterados. A gente está vendo um aumento do ITCMD, que é um imposto aí sobre transmissão de bens por doação ou morte, enfim. A gente viu o aumento do IOF, a gente vai vendo grande, né? Então, movimentos tributários que são diferentes em momentos diferentes, mas eles, no final do dia, têm um peso econômico muito grande. Então, quando a gente fala do IOF, você está falando do aumento do crédito, o custo do crédito passa a ficar mais caro. Quem precisa de crédito no mercado? Não é o super rico, é o médio, é o pequeno. Então, a gente vem vendo esse impacto. A gente vê o impacto do imposto sobre aí o patrimônio. Então, a gente está falando de TCMD, a gente está falando de TBI, a gente fala de impacto no IPTU, que também afeta as pessoas físicas. Então, você vê, inclusive, que para a aprovação recente do PLP 108, que é essa outra fase da reforma do consumo, ele diz o seguinte: o IBS, o novo imposto, ele vai ser distribuído com base na arrecadação de 2024 a 2026 dos estados e municípios. O que isso gera na economia? Mais fiscalização dos estados e municípios sobre esses tributos, para que eles possam arrecadar mais e, portanto,
amanhã receber mais desse novo tributo. Então, o impacto sobre o imóvel, por exemplo, a gente vem vendo um movimento no mercado. As pessoas estão com medo de investir em imóveis porque a Selic está mais alta, então é mais fácil deixar o dinheiro guardado. Enfim, então são vários impactos na economia que a gente vai vendo pouco, né? Porque a gente não está acompanhando tudo. Mas quando a gente vê que tem um impacto muito grande do imposto, da nova tributação sobre a decisão das pessoas de compra, de investimento, de venda, a gente percebe que são temas extremamente importantes e importantes serem aprofundados mesmo. Nossa, muito boa essa explicação, doutor, e era exatamente isso que eu queria saber. Corremos o risco da Receita Federal aumentar essa fiscalização e até mesmo mudar algumas regras para compensar essa perda aí de arrecadação? Sim. E não somente, porque o que a gente está falando, vai ter isenção do imposto de renda de um lado e quem paga a conta é quem recebe acima de 50 mil. Então, mas além disso, a gente vê um movimento de controle, de mais tecnologia, de mesmas bases, né? Então, eu sempre falo que a reforma tributária é uma reforma de dados. A gente vai ter dados em tempo real. A Receita Federal já vai ter informações em tempo real, ela não vai esperar você declarar depois de um mês ou depois de um ano. Então, naturalmente, e são dados o quê? Financeiros, contábeis, de nota fiscais também. Então, são cruzamento de dados que vai vir à tona para o contribuinte muito mais rápido do que vinha antes, do que vem agora. Né? Então, vai ser em tempo real. Então, a cobrança, a fiscalização, tudo vai aumentar. E isso, por um lado, é muito importante para o país evoluir, para a diminuição da sonegação. Mas, por outro lado, quem não se sente inseguro? Quem sabe se está cumprindo a legislação corretamente? É tão complexa a legislação, né? Então, é muito importante ter esse suporte para você, primeiro, saber se você está pagando mais do que deveria, se você está pagando menos do que deveria, ou se você está pagando correto. Porque se você está pagando mais, você está jogando dinheiro no lixo. Se você está pagando menos, você tem um risco. Então, cada vez mais a gente vai ver uma força de fiscalização. Excelente. Eu conversei com Emanuele Lemos, advogada e consultora especialista em direito tributário, que explicou para a gente um pouquinho mais sobre esse projeto que foi aprovado ontem na Câmara da isenção, né, do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Doutora, muito obrigada. Volte sempre, viu? Obrigada pelo convite. Tchau, tchau.